Paz do Senhor, queridos irmãos. Vamos iniciar aqui mais uma escola bíblica dominical, nesse domingo, às 17 horas, né? Vamos retomar as nossas aulas com esse projeto, né? Um projeto de nós fazermos as aulas agora através da internet. Nós estamos, deixa eu só diminuir aqui, aí. Pois bem, aprove a Deus que nos permitiu a tecnologia, né, para nós podermos aí ministrar aulas para os irmãos, né, a partir desse domingo, domingo que vem às 17 horas, estaremos aqui ao vivo pelo Facebook da Igreja Cristã da Trindade, ministrando aulas da Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer ao pastor Paulo Romero, né, pelo apoio, ao pastor Paulo de Oliveira, que está conduzindo esse projeto, e ao Rafael da TI também, que nos ajudou a colocar no ar aqui essa aula. Amém? Queridos, nós vamos trabalhar hoje a respeito da doutrina da eleição, tá? Essa é a terceira lição da revista do segundo trimestre da CPAD, tá? Na verdade, a nossa aula de hoje ela é inspirada nessa terceira lição. Por que inspirada? A gente não vai seguir os tópicos exatamente como estão lá na revista, até porque a maioria dos irmãos não tem a revista para acompanhar. Então, como é que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos fazer a aula através dos slides que eu vou projetar aqui para os irmãos. Amém? Pois bem, então nós vamos falar hoje a respeito da doutrina da eleição. Tá? Irmãos, essa é uma doutrina muito importante na Bíblia Sagrada, tá? De Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus escolhendo pessoas para executar uma obra, executar um serviço, para o ministério. Deus escolhe pessoas para reinar, né? Por exemplo, nós podemos citar aqui que Deus escolheu Moisés, né, para tirar o povo do Egito, escolheu Davi para ser rei, escolheu Arão para ser sacerdote no tabernáculo, né? No Novo Testamento, nós temos exemplos, por exemplo, Jesus Cristo escolhendo os apóstolos, também é uma escolha de Deus. O apóstolo Paulo também foi escolhido por Deus para pregar aos gentios, né? É interessante que esse tipo de escolha, ele é uma escolha da qual a pessoa não pode declinar, né? A pessoa ela não tem a liberdade de dizer não para Deus, quando Deus a escolhe para executar uma determinada tarefa, uma missão. São escolhas da qual ele não pode dizer não. Queridos, mas não é esse tipo de eleição que nós vamos tratar na aula de hoje. Nós vamos falar a respeito da eleição para a salvação. Ou seja, a eleição de Deus, né, de um povo que separou um povo para morar com ele no céu. Né? A eleição para a salvação, para gozar da salvação. É desse tipo de eleição que nós vamos falar hoje. Pois bem, vem comigo aqui, nós vamos ter a nossa leitura em Efésios, tá? Capítulo 1, versículo 3 a 5. Acompanha comigo aqui a leitura desse texto. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Agora, Efésios, ainda no capítulo 1, vamos ler o versículo 11 a 13.
Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Pois bem, a palavra eleitos do grego, ela está aqui, ela quer dizer eclectos. Eclectos quer dizer escolhidos, selecionados por Deus. Então, a palavra eleitos usada aqui no texto em Efésios, que nós acabamos de ler, tem esse significado, o significado de escolhidos, selecionados por Deus. A eleição, como um todo, é um substantivo, né, que no grego é ekloge, que quer dizer o ato de selecionar, a escolha. Portanto, queridos, nós temos aqui uma primeira definição de eleição no sentido bíblico. Coloquei aqui que é um ato de escolha divina, né? Ou seja, um ato soberano e livre de Deus, pela qual ele escolhe pessoas ou coisas. Então aqui nós temos a definição de eleição, né? E é esse tipo de eleição que a gente vamos continuar trabalhando aqui. Vamos lá, o próximo slide aqui. Duas correntes teológicas de interpretação. Queridos, existem duas interpretações, as mais importantes, com relação à eleição. A primeira delas aqui é desenvolvida pela teologia calvinista, do teólogo reformado João Calvino. E aqui ele fala que a eleição ela é incondicional. Tá? Nós já vamos entender um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. A outra corrente teológica é a corrente arminiana, que foi desenvolvida por um teólogo holandês chamado Jacó Armínio, e aqui ele nos ensina que a eleição ela é condicional. A eleição ela é condicional. Pois bem, temos aqui dois caminhos que precisam ser trilhar, né? Dois caminhos e nós precisamos escolher um deles, tá? Pois bem, queridos, a eleição condicional, ou seja, a eleição da teologia arminiana, a gente observa que essa eleição condicional, ela já foi defendida pelos pais da igreja, pelos principais pais da igreja, né? Por exemplo, Orígenes, Tertuliano, Ambrósio, Clemente de Roma. Então, assim, até Agostinho, os pais da igreja defendiam a eleição condicional. O Agostinho novo, ou seja, o Agostinho até meados da sua idade, também defendia a eleição condicional. Depois, por uma controvérsia que ele teve com Pelágio, ele passou a defender a eleição incondicional. E de Agostinho, e por toda a Idade Média, essa eleição incondicional, eleição incondicional e condicional, elas foram ali divididas entre os diversos teólogos, né? Até a Reforma Protestante. Os reformadores, Calvino, Lutero, entre outros, eles seguiram pela eleição incondicional, eleição agostiniana, tá? Atualmente, eu diria que 70% da igreja evangélica ela segue a eleição condicional, eleição de origem arminiana, aqui no caso, né? Principalmente em questão da igreja pentecostal. A igreja pentecostal, em sua maioria, segue a eleição condicional. Então, querido, nós vamos seguir pelo caminho da eleição condicional arminiana, tá? Eu entendo que essa é a mais adequada do conjunto das Escrituras. E nós vamos ver isso no decorrer da nossa aula. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos começar aqui. O que quer dizer eleição incondicional? E essa aqui é a eleição incondicional do ponto de vista calvinista.
Trata-se de uma eleição para a salvação, efetuada por um decreto eterno de Deus que independe, ou seja, ela não é condicionada por nenhuma atuação do homem. Não tem nenhuma atuação do homem na questão de Deus eleger ou não as pessoas para a salvação. Próxima, eleição condicional, a eleição arminiana, que nós vamos trabalhar, ela diz o seguinte: trata-se de uma eleição para a salvação efetuada por um decreto eterno de Deus. Observe aqui que não tem nenhuma diferença do entendimento calvinista, que depende, aqui começam as diferenças, que depende, ou seja, ela é condicionada de um único ato do homem, a saber, a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo. Pois bem, vamos lá. Na Bíblia, queridos, nós podemos dizer o seguinte, eleição do ponto de vista bíblico. Existe uma ordem desta eleição. E nós colocamos aqui, em primeiro lugar, Jesus Cristo é o primeiro eleito de Deus. Portanto, nós dizemos que a eleição, antes de tudo, ela é cristocêntrica. Em segundo lugar, é a eleição da igreja, o que nos leva ao entendimento de que a eleição ela é corporativa. E por fim, em terceiro lugar, nós dizemos que a eleição ela é individual também, ela é pessoal, ela visa também a eleição de homens, mas sempre nessa ordem que nós estamos vendo aqui, ok? Pois bem, vamos lá, vamos começar pela primeira, que nos diz que a eleição ela é cristocêntrica. Queridos, a eleição do homem somente é compreendida em Jesus Cristo. Não existe eleição fora de Cristo. Não existe eleição fora de Cristo. Nós podemos ver lá em João, capítulo 1, versículo 3, que ele diz que todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas foram feitas por Jesus Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 16 e 17, ele diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo, absolutamente tudo foi criado por ele e para ele. Jesus é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem em Jesus. Queridos, então aqui nós estamos vendo a primazia que Jesus Cristo tem dentro da ordem da eleição. A primazia que Jesus Cristo tem dentro da ordem da eleição. E essa primazia nós conseguimos ver mais clareza nesse texto de Efésios que nós acabamos de ler. Eu destaquei aqui 3 versículos. Em versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha aqui que o apóstolo Paulo está destacando a primazia, a importância da pessoa de Jesus Cristo. E ele faz isso também no versículo 4, e na maioria dos versículos desse capítulo 1 você vai encontrar isso. Olha aqui. Porque Deus nos escolheu nele. Olha o pronome nele. Olha só. O apóstolo Paulo, ele não está usando aqui esse pronome apenas como uma linguagem gramatical, um estilo literário. Não, nada disso. Ele tem propósito quando ele usa o pronome. E ele coloca aqui, nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Versículo 7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele, observe aqui que eu destaquei em amarelinho mais uma vez o nele, Pois bem, portanto, queridos, Jesus, ele é o eleito de Deus. Então a eleição é primeiro de Cristo e depois dos homens em Cristo. Depois dos homens em Cristo. Nós vamos trabalhar um pouco isso lá na frente. No Antigo Testamento, nós vamos ver lá, no livro de Isaías, uma profecia messiânica,
que Deus já se referia ao Messias, a Jesus Cristo, como seu escolhido. Então Isaías 42, versículo 1 diz: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, a quem eu tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Lucas 9:35, quando Jesus foi para ser batizado por João Batista, né, no batismo de Jesus, diz lá que veio uma voz vinda das nuvens, que disse: este é o meu filho, meu escolhido. Então Deus, naquele momento, ele reafirma a profecia messiânica de Isaías 42, versículo 1, dizendo que Jesus Cristo é o meu escolhido. Amém? Pois bem, vamos passar agora para a segunda ordem da eleição. Então, nós vimos que a primeira eleição é de Jesus Cristo, né? E a segunda eleição, ela é corporativa. Eleição corporativa. E vamos entender um pouco o que é essa eleição corporativa, né? E vamos começar lá no Antigo Testamento. E vamos falar do povo de Israel. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da terra, em todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Deuteronômio 7:6. Então, queridos, o primeiro ato de eleição de Deus na nossa história foi a eleição de um povo. E o povo escolhido por Deus foi o povo de Israel. Vamos ver agora aqui mais um slide, esse texto de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Portanto, Deus elegeu um povo para servi-lo e ser um meio pela qual todos os outros povos possam se achegar a Deus e contemplar a sua glória. Queridos, aqui nós já começamos a vislumbrar o plano eterno de salvação. Desde o início, Deus pretendia separar um povo, ou seja, para servi-lo. Um povo para servi-lo. E ser um meio pela qual todos os outros povos possam se achegar e a contemplar a glória de Deus. E esse povo foi o povo de Israel. Amém? Então, a primeira questão, o primeiro entendimento que nós temos aqui de eleição quanto ao seu aspecto corporativo é a eleição do povo de Israel no Antigo Testamento. Vamos continuar. Pois bem, chegando agora no Novo Testamento. No Novo Testamento. Aqui nós precisamos fazer uma digressão com relação a essa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento na questão de povo de Deus. Pois bem, o que ocorre? Deus fez essa aliança com Abraão, né, de que todos os povos da terra seriam abençoados a partir da sua descendência. Então, naquela promessa que Deus fez a Abraão, está lá em Gênesis capítulo 12, nós vamos verificar que já existia esse plano de Deus tratar a humanidade como um todo, né? Ou seja, a partir do povo de Abraão, Deus abençoaria todas as nações da terra, né? E ele fez essa aliança com Abraão, e no decorrer da história, por todo o Antigo Testamento, essa aliança ela vai sendo reafirmada. Ocorre que o povo de Israel não teve, ele não cumpriu exatamente o que foi estabelecido por Deus, tá? Então, Deus já tinha dentro do seu plano eterno a formação da igreja, e nós vamos ver a formação da igreja a partir do Novo Testamento com Jesus Cristo. E eu quero fazer agora essa análise da igreja como povo de Deus a partir de Romanos 11.
né? O apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 11. Esse capítulo, só para contextualizar, o apóstolo Paulo, ele está ali pregando para gentios e para judeus, né? Gentios e judeus. E ele traz aqui a analogia de uma oliveira. Ele faz a analogia de uma oliveira. Deixa eu colocar aqui o slide para os irmãos. Romanos 11. E ele começa lá no versículo 1. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Pergunta que ele faz. De maneira nenhuma, ele já dá a resposta, de maneira nenhuma. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão ele conheceu. Tá? Então ele está falando aqui com relação ao povo judeu. Ele está falando aqui com relação ao povo judeu. Pois bem, versículo 22 e 24. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Queridos, agora ele está falando para os gentios. E o que ele está dizendo aqui? Ele está pegando como analogia uma oliveira. Então ele está dizendo assim, que aqueles judeus que nasceram naturalmente do tronco daquela oliveira, que desobedeceram a Deus, que não creram em Jesus Cristo, eles foram cortados, eles foram tirados fora. Foram lançados fora daquela oliveira. E ele vai falar aqui, e aqui ele já está falando para o gentio, que vocês podem permanecer na bondade dele, de outra forma vocês também serão cortados. Ou seja, os gentios serão enxertados nessa oliveira. Então nós imaginamos que essa oliveira é o povo de Deus. Só que agora não é uma oliveira que contém só os ramos naturais que seriam os judeus. Não, a partir de agora, aqueles que desobedeceram a Deus, não creram em Jesus Cristo, foram cortados, lançados fora, permite que os gentios sejam enxertados nesse tronco. Sejam enxertados nesse tronco. Vamos continuar. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Observe, aqueles que foram cortados podem ser voltados para aquela árvore. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Então, irmãos, com essa analogia, que Paulo faz, com a oliveira, nós entendemos que o povo de Deus, a partir de agora, ele passa a ser composto tanto dos judeus, que são naturais, que são aquele povo escolhido no Antigo Testamento, e de gentios, que são todas aquelas pessoas que não fazem parte dos judeus. Então, a igreja passa a ser agora esse conjunto de pessoas, judeus e gentios. Amém? Mas vamos lá. Observe aqui, em 1 Pedro, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz o seguinte, aqui é Pedro se dirigindo à igreja, mas vós sois a geração eleita. Mais uma vez, a questão de geração eleita. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe aqui que eu coloquei em amarelo. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Aquela mesma ideia que nós acabamos de ver lá com o apóstolo Paulo. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Pois bem, querido, então, quando nós pensamos em eleição, nós precisamos entender que Deus está olhando para a igreja. A igreja foi o povo escolhido por Deus para estar com Ele. A igreja, o povo de Deus, foi escolhida em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Amém? A igreja é o povo escolhido de Deus. Então, é isso que nós precisamos entender, que a igreja é o povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo.
Eis aí que nós temos o sentido corporativo da eleição. O sentido corporativo da eleição. E isso a gente consegue observar perfeitamente na carta aos Efésios, no capítulo 1, naqueles versículos que nós lemos no início da aula. Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Queridos, o apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Efésios, ele visava o corpo como um todo, a igreja como um todo. Ele não individualizou pessoas. Aliás, ele se colocou como membro da igreja, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E é interessante, queridos, que muitos teólogos entendem que a carta de Efésios, ela não tinha exatamente, apesar dela ter o destinatário ali logo no início, aos crentes que estão em Efésios, alguns teólogos, pesquisas importantes em manuscritos antigos, eles entendem que essa carta, na verdade, ela era para circular em toda a região ali da Ásia, nas proximidades da cidade de Éfeso. Ou seja, era uma carta com uma abrangência maior. Ou seja, Deus já previa, o apóstolo Paulo já previa que essa carta alcançaria outras pessoas, a igreja como um espectro maior além da localidade de Éfeso. E então aqui a gente já percebe esse sentido de corporativismo, de organismo, da igreja como organismo corporativo, amém? E a gente percebe esse sentido de organismo corporativo em toda a carta aos Efésios, não só no capítulo 1. Se vocês depois fizerem essa leitura da carta aos Efésios, vocês vão encontrar lá, por exemplo, eles se referindo à igreja como uma família de Deus, todo edifício bem ajustado, um santuário santo, olha aí, juntamente edificados para se tornarem morada de Deus. Aqui é mais uma das analogias maravilhosas que o apóstolo Paulo usa, a igreja como corpo, né? A igreja que é o seu corpo, um só corpo, o corpo de Cristo, todo o corpo ajustado e unido, crescimento do corpo, somos membro de um mesmo corpo, que Cristo é o cabeça da igreja, né, da qual a igreja é o corpo, e corpo da qual ele é o Salvador. Então, queridos, a gente percebe, a partir da linguagem que o apóstolo Paulo utiliza em suas cartas, que ele se refere ao corpo, a igreja como um corpo de Cristo, a igreja como no seu sentido corporativo de eleição. A igreja com sentido corporativo de eleição. Da mesma forma que Deus escolheu o povo de Israel lá no Antigo Testamento para iniciar o processo da história da salvação, culminou aqui no Novo Testamento com a igreja que já de antemão, já nos céus, Deus já havia escolhido como sendo o povo que iria morar com ele. Amém? Vamos lá. Continuando aqui. Ainda tem mais texto aqui. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. São mais trechos dentro da carta de Efésios. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Amém? Amém. Pois bem, e como que funciona então, dentro deste contexto que nós estamos aqui apresentando para os irmãos, a questão da eleição individual? Tá? Então eu estou dizendo para os irmãos que a eleição, antes de tudo, ela começa com Jesus Cristo, o escolhido de Deus, o primeiro dentro da nossa ordem, e depois vem a igreja. Quando o apóstolo Paulo está se referindo aos eleitos, dentro da sua carta aos Efésios, ele está se referindo à igreja como um todo. Mas e a eleição individual, como fica? Como que a gente entende isso? Vamos lá. Nós vimos aqui que a eleição para a salvação é comparativa e abrange o ser humano individualmente, quando este se associa como o corpo eleito
associa com o corpo eleito, a igreja. E como se dá essa associação ao corpo de Cristo? Então Deus já previu na eternidade, pela sua presciência, ele já determinou que a igreja seria a eleita para estar com ele. E como que nós nos associamos a esse corpo? E como que nós podemos ser considerados também eleitos para a salvação? Como se dá essa associação ao corpo de Cristo? Pois bem, primeira coisa, ouvir a palavra da verdade. Ouvir a palavra da verdade. Segundo, através da fé. Vamos dar uma olhada nesses 2 versículos e vamos entender como que a fé e ouvir a palavra é tão importante para essa associação. Então deixa eu colocar aqui para vocês os versículos. Olha lá. Porque pela graça, aqui no lado direito, sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Amém? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Segundo, Efésios 1:13. Em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Essa é a forma, esta é a condição pela qual nós vamos se associar ao corpo de Cristo, se associar à igreja e sermos eleitos por Deus, ouvindo a palavra da verdade e crendo em Jesus Cristo. Ouvindo a palavra da verdade e crendo em Jesus Cristo. Queridos, são dois aspectos muito importantes. A Bíblia diz, em outro lugar, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso é muito importante. Nós vemos aqui também que a fé é um dom de Deus. O irmão pode me perguntar, mas irmão Marco, a fé é um dom de Deus, é Deus que dá a fé, nem o homem não tem condição de ter fé. Não é bem por aí, nós precisamos entender que a fé, ela tem um caráter sinergístico, né? Ou seja, existe uma sinergia entre Deus e o homem, tá? Deus, ele vai despertar essa fé no homem. E como essa fé é despertada no homem? Através de ouvir a palavra de Deus. Então, ele ouvindo a palavra de Deus, a fé é despertada para crer. Ou seja, o homem não crê em Deus. Aliás, Deus não crê pelo homem. Deus não crê pelo homem. Esse é um ato humano. Crer em Deus é um ato humano, despertado pelo ouvir a palavra de Deus. Entenderam essa questão desse sinergismo? Amém? Pois bem, trouxe aqui duas citações aqui de 2 teólogos importantes. Um deles é Klein Snodgrass. Ele diz o seguinte: indivíduos não são eleitos e depois colocados em Cristo. Eles estão em Cristo e, portanto, são eleitos. Percebem? Eu coloquei em negrito, eles estão em Cristo e, portanto, são eleitos. Outro trecho que eu trouxe aqui é de um teólogo americano, F.F. Bruce. Ele diz o seguinte: ele, no caso Jesus, é o escolhido de Deus por excelência. E por união com ele, conforme o propósito divino realizado no tempo, que outros são escolhidos. Amém? Queridos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para nós vermos aqui. Tem mais uma coisinha aqui. Nós vamos... Deixa eu passar mais um slide aqui para os irmãos.
nós já estamos chegando no final. Doutrina, nós vamos ver aqui sobre a questão do pré-conhecimento, né? Nós vimos lá na nossa definição que trata de uma eleição para salvação efetuada por um decreto eterno de Deus. Queridos, eu acho aqui muito importante e nós precisamos entender isso aqui. A eleição, ela é efetuada ainda na eternidade. E nós precisamos olhar para isso a partir da perspectiva divina e não da perspectiva humana. Porque muitas vezes nós estamos preocupados em saber, será que aquela pessoa foi escolhida por Deus? Será que Deus escolheu aquela pessoa para ser salvo? Me parece que esse é um pensamento muito antropocêntrico. Estou preocupado por que uma pessoa, um ser humano, foi ou não foi escolhido por Deus para ser salvo. Nós precisamos entender que Deus está dentro da eternidade e nós estamos dentro do tempo. Quando a gente fala que Deus está dentro da eternidade, isso quer dizer que ele conhece o começo, o meio e o fim. Ou seja, Deus, quando olha dentro dessa linha eterna, né, dessa linha contínua que não tem fim, ele já sabe exatamente todos aqueles que estarão unidos a Cristo. Todos aqueles que farão parte da igreja de Jesus Cristo. Nós não estamos discutindo isso. Essa é a perspectiva de eleição da parte de Deus. Agora, dentro do tempo, é que essa eleição começará a ser posta em... O processo estará em andamento, né? Isso nós podemos ver aqui através daquele texto de Pedro. Então, olha só. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, ele está se referindo àqueles peregrinos, né, a igreja de Deus que estão peregrinando ali pela Ásia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Esse é o pré-conhecimento de Deus. Ou seja, pela presciência de Deus, ele já sabe aqueles que livremente não resistirão à chamada do Espírito Santo. Então, quando a gente olha para a eleição individual, para a eleição do homem, nós precisamos entender isso. Deus já sabe aqueles que não resistirão ao Espírito Santo de Deus. Aqueles que receberão a semente, que é a palavra do Evangelho, e frutificarão. Tudo isso Deus já decretou, é pré-conhecimento dele ainda na eternidade, antes da fundação do mundo. Então, queridos, Romanos 8, 29 traz esse mesmo sentido. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8, 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, queridos, Deus já conhece, Ele sabe o início da história, porque foi Ele que criou. Ele conhece o meio e Ele conhece o fim da história. E Ele não conhece o fim da história porque Ele decretou que a história fosse daquela forma. Não, Ele conhece o fim da história porque Ele é eterno. Ele está acima do tempo. Então é importante para nós olharmos para essa questão da eleição não meramente da perspectiva humana. Não olharmos com os óculos de um sistema teológico, seja ele qual for, mas tentar entender que da perspectiva divina, Deus sabe todas as coisas, do início ao fim. Queridos, acabou aqui a nossa aula. Era isso que eu tinha para os irmãos nesta tarde de domingo. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, tá?
Eu sei que é um tema complicado, é um tema complexo, tem bastante nuances, né, bastante questões teológicas. Infelizmente, a gente não consegue trabalhar em 40 minutos, 45 minutos, todo esse, né, todas essas nuances, todas essas questões, esses detalhes teológicos que tem dentro dessa doutrina. Mas os irmãos fiquem à vontade, no Facebook, se vocês quiserem, vocês podem mandar a pergunta, tá? E a gente vai responder na medida do possível. Amém? Eu quero, então, agradecer a presença de vocês. Tenham uma ótima tarde e que Deus vos abençoe poderosamente. Amém?